Bom dia, gente. Eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo. Estou finalmente de volta em casa depois de várias semanas de viagem para minha família. E então, é um sábado de manhã bastante lindo aqui. Vem tomar café comigo e vamos revisar os eventos dessa semana, tá? Estados Unidos entraram em queda na segunda-feira depois que a China anunciou tarifas retaliatórias, né? Negócio aqui tão desequilibrado o comércio internacional entre os Estados Unidos e a China que tarifas e impostos pelos Estados Unidos na China tem muito mais efeito, né? E o valor dos bens que a China pode tarifar chega a menos de 15% dos bens que os Estados Unidos está tarifando. Então, quem ganha é o país com a economia mais forte e que também seja menos atingido pelas tarifas do outro. Mas os mercados são movidos por notícias e pânico, né? E por essa ideia de desastre iminente, né? Então, assim que move o mercado. Então, só na segunda-feira, Dow Jones, índice Dow Jones e também S&P 500 caíram 2,4%, Nasdaq 3,4%, até o russo que é o índice de microempresa e empresa pequena nos Estados Unidos, que seja menos atingido por tarifas na China, por suposto. Essas empresas não são assim internacionais, mas também têm suas cadeias de suprimentos internacionais também, assim muitas peças que eles precisam para fabricar. A fabricação eles vêm da China também, então também ou vendem para outras empresas que lidam com a China também. Então, a Russell também caiu 3,2%. Depois do pânico de segunda-feira, ações subiram na terça, né? Geralmente quando vem essas notícias e vem essa queda enorme, né? Próximos dias tende a recuperar. Isso que nós vimos nessa semana passada, na terça, na quarta e quinta, mas na sexta-feira os índices apagaram todos os ganhos dos últimos dias, encerrando a semana 0,7% mais baixo, isso o Dow Jones, né? Também S&P 500 0,7% mais baixo, então fica quase igual, quase lateral a semana inteira. A Nasdaq só perdeu 1,3% na semana. Globalmente, os mercados mais ou menos seguiram o mesmo ritmo dos picos e baixos dos Estados Unidos, só a região da Ásia que sente mais por perto os efeitos da guerra comercial na China. Claro, na Ásia, né, que teve mais volatilidade. A Indonésia, a Malásia estão sentindo mais por perto também, porque esses mercados são emergentes e investidores estrangeiros consideram esses mercados com mais risco, assim, alto risco devido à incerteza da guerra comercial. A Malásia recuperou, na semana ficou quase lateral, mas a Indonésia sentiu ruim mesmo, seu índice perdendo 6,6%, a pior da região toda. Globalmente, a subida na terça e na quarta acelerou até o final da quarta-feira. Essa Itália, a Europa não sabe nem como fazer, nem o que fazer com a Itália, porque a Itália agora está endividada e está querendo fazer coisa estranha para lidar com isso, com seu orçamento e tudo. Parece que são, assim, ideias boas, mas a comunidade europeia está assim, você está fazendo o quê? Né, assim, quebrando algumas regras, então, aí esse acontecimento, com Itália, assim, deu pressão para baixo, né? Gera aí atritos com o resto da comunidade europeia. Terminando a semana, a maioria dos índices europeus ficaram mais altos. Londres, França, Suíça, todos ganhando 2 para 2,1%. Só Istambul que perdeu outra vez, baixando 2%, mas a menor perda do que a semana passada. Nas Américas, muita perda por aí. A Bovespa caindo 4,7%. Brasil, que
que é só Canadá que subiu com somente 0,6% de ganho. Mercados asiáticos, por maior parte, também mais baixos, além da grande queda na Indonésia, né? Aquele de 6,6%. A China perdeu 4,2%. Né? Os outros índices na região perderam na média entre 2% e 3%. O Japão ficou quase inalterado e a Austrália e a Índia ganharam um pouco mais de 1%. Então, como um todo, para esta semana, realmente uma semana um pouco difícil, índices caindo globalmente, mas eu acho que semana que vem, faltando algumas notícias bastante ruins mesmo, nós podemos ver uma recuperação, assim, uma reação a toda essa queda, né? Ações no Médio Oriente caíram depois que alguns navios sauditas foram atingidos por ataques, né? O índice de referência da Arábia Saudita caiu mais desde a crise do desaparecimento do jornalista Khashoggi. Ainda não tem boa explicação para isso, né? Todo mundo sabe que ele morreu, né? Seu índice encerrou a semana 2,7% mais baixo, então recuperou um pouco durante a semana, mas ainda assim é uma queda, né? Bitcoin tem parecido quase morta ou dormindo, né? Nos últimos 6 meses, pairando logo abaixo de $4.000, mas faz poucas semanas que subiu acima de 5.000, se lembra, né? 5.000, você ultrapassou 4, agora está acima de 5.000 faz algumas semanas, agora ultrapassou 6.000 semana passada, se lembra, né? Na terça-feira dessa semana ultrapassou 8.000, né? Dobrando o seu valor em 2019, maior nível em quase um ano. O ânimo para criptomoedas, agora Bitcoin tem que dividir com outras, né? Tinha 90% de participação de mercado há 2 anos, mas agora só 60% do investimento em criptos pertence a Bitcoin. Parece que a festa recomeçou, né? Agora de volta para 20 e tal mil, né? Mas a volatilidade inerente vem junto. Depois de toda a euforia dessa subida para acima de 8.000, investidores lembram da última grande queda e decidiram captar seus ganhos em curto prazo. Na sexta-feira, Bitcoin perdeu 10% num só dia. Se lembra disso, gente, quando você vai entrar nessas criptomoedas, que pode subir pra caramba, mas também pode baixar pra caramba, né? Ethereum perdeu 8%, o Ripple caiu 10%, é volatilidade, gente. Bitcoin encerrou a semana 15% mais alto, apesar de uma queda de 10%, encerrou a semana ainda assim 15% mais alto em $7.305. Então, vocês agora estão olhando para trás e pensando, poxa, esses 3.000 e pouco, 3.000 e tal, quase 4.000 era uma pechincha, né? E agora tem que pagar 7.000 e tal, mas quem sabe pode ir a 14. Agora veja só, para dobrar, né? Subiu 3.000, subiu para 8.000 e agora para subir, para dobrar outra vez, você tem que esperar subir até 16.000, né? Agora é 14, é 15.000 agora. Compra agora. Não, não é recomendação, né? Mas tem que esteja avisado, né? Volatilidade, gente. Na opinião de Jeffrey Gundlach, que é diretor executivo de Double Line Capital, né, grande hedge fund, o crescimento da economia dos Estados Unidos parece ter base exclusivamente em dívida governamental, corporativa e de hipotecas. Eu gosto muito de pessoas assim. Gosto dessas pessoas, só para rir deles, né? Diz que tá sempre ruim. Pode ser que tem esse crescimento, mas é crescimento em base de nada, né? Que pode cair qualquer momento. Pessoas assim, cara, precisam tomar café. Espero que encontre café, assim, em conta, porque porque essas pessoas vão sempre achar alguma coisa ruim. Ele diz que sem incorrer essa dívida, a economia norte-americana já teria entrado em contração, né? Pode ser que é verdade, mas por enquanto está subindo, né? E a gente, especialmente a gente na Day Trading Academy, né? Nós podemos ensinar vocês a fazer o trading dessa maneira. Estamos por dentro, por fora, dentro de minutos, né? Não estamos e nós lucramos de queda até mais do que subida. Então que vem essa queda, né? Que essa coisa não nos afeta. China é o maior credor dos Estados Unidos, logo à frente de Japão.
essa dívida que está detida por China equivale mais da dívida dos Estados Unidos detida por Brasil, Reino Unido, Irlanda, Suíça e todos juntos. É possível que a China vá usar essa dívida como ponto de negociação nessa guerra comercial, né? Investidores estão ficando assim cautelosos. A turbulência causada por essa guerra comercial está aumentando o clamor para redução de taxa de juros, né? Investidores estimam em 70% a chance de Reserva Federal baixar a taxa. Agora tá assim apostando. Quanta a porcentagem que a Reserva Federal vai baixar os juros, né? Agora tá em 70%, né? É o mais que o dobro de pensamento há somente um mês, né? Há somente um mês fez assim uns 336. Quantas são as chances de que a Reserva Federal vai baixar a taxa de juros? 36%, agora está em 70%, né? Eu até concordo, né? O presidente Trump sempre acha razão de baixar a taxa de juros, mas esta vez ele disse que a China já baixou, então para permanecer competitivo com os Estados Unidos, os Estados Unidos tem que também baixar. Ele sempre vai achar alguma razão para baixar essa taxa de juros, para deixar essa corrida para cima da economia, né? Melhor continuar. Rendimentos de títulos também caíram na quarta-feira e o de 2 anos encontrando o ponto mais baixo em 15 meses é outro fator que aumenta as expectativas que a reserva baixe a taxa principal. Medos de oferta limitada principalmente devido às sanções em Venezuela e Irã, falando em petróleo, agora tem aumentado os preços de petróleo bruto por 33% em 2019. Não apaziguou esse medo quando 6 navios sauditas, inclusive 2 petroleiros, foram atacados e danificados no Golfo Pérsico. Ninguém tem se responsabilizado, né? Mas é interessante isso, porque tá aumentando agora a crise entre os Estados Unidos, ou quer dizer, tensões entre os Estados Unidos e Irã. Claro que isso não tem necessariamente nada a ver com a Arábia Saudita, mas dentro dessa região tá tudo ligado, né? Preços continuaram a subir na terça-feira quando a Arábia Saudita divulgou que, isso falando de petróleo, né? Divulgou que drones armados atacaram 2 sites de bombeio de petróleo, mas disse que realmente não afetou a produção. Mas isso aumenta os preços, né? Que o mercado está movido por esse pânico, né? Esse sentimento de desastre iminente. OPEP diz... Quem se liga o que o OPEP diz? O OPEP é irrelevante agora. O OPEP diz que demanda global para petróleo excederá ainda o aumento que foi projetado para 2019. Quer dizer que demanda aumenta e o suprimento, quer dizer, a oferta, não está por aí, devido à dificuldade com Venezuela e Irã, não está contando com os Estados Unidos, que sempre está aumentando a produção, né? Por outro lado, a Agência Internacional de Energia, OPEP, Agência Internacional de Energia, né, tá falando de coisas diferentes. A Agência Internacional de Energia projeta que mesmo sem a produção de Venezuela e Irã, devido à produção aumentada dos Estados Unidos, a OPEP não vai precisar fornecer mais óleo, não. A OPEP está em pânico, dizendo que a gente não consegue fornecer todo esse petróleo, tem a torneira aberta toda. A Arábia Saudita, não queremos abrir torneira não, porque vai cair todos os preços e o resto do mundo está dizendo, OPEP, deixa por aí, calma, tranquilo, a gente tem isso em mãos, não tem problema não. Irrelevante, deixa a torneira, abra, fecha, o que quiser, né? Petróleo dos Estados Unidos está subindo essa semana 1,8%, Brent internacional subiu mais 2,1%, aumento no dólar está atingindo metais preciosos, paládio tem caído 19% desde seu alto em março. Ouro baixou 0,6% para $1.278. Prata sofrendo ainda. Prata sofreu queda de 2,5% para $14,48. É uma baixa de 5 meses.
O maior sindicato trabalhista de Argentina entrou em greve de 24 horas na terça-feira, manifestando-se contra a política governamental de austeridade, né, gente? Todo mundo tem que entrar nessa fase, né? Você gasta mais do que precisa, tá endividado e tem que pensar, poxa, eu tenho que cortar alguns desses gastos, né? Inclusive governos. E o povo não consegue entender que, não podemos dar todos estes programas sociais, às vezes temos que cortar esse negócio para equilibrar o orçamento, né? Já findou meu sermão para o dia, o presidente Macri já está enfrentando uma recessão em mercados voláteis, ele está tentando, né, ganhar controle dessa situação. A próxima instalação do drama Brexit tá voltando, é tipo Big Brother 17, né? Ou sei lá qual é próximo na série, né? A próxima instalação do drama Brexit vem em junho, quando a primeira-ministra Theresa May representará o negócio perante o parlamento, né? Para ver se finalmente chegamos a um acordo. Não há sinal de acordo com a posição e a negociação com o outro lado tem irritado o partido dela. Caso ela não conseguir o acordo desta quarta vez, logo acontecerão novas eleições, talvez outra composição do governo e um novo primeiro-ministro. Então, o drama continua. Ela enfrenta a oposição por fora e ainda também por dentro do seu próprio partido. Na Itália, o Partido Populista, que conseguiu poder nas últimas eleições, indicou que está pronto para quebrar as regras, ignorar-se das regras da União Europeia para estimular crescimento na própria economia italiana, né? Itália. Bem feito, né? A Comissão Europeia não sabe nem lidar com essa rebelião. O governo e o Banco Central do Brasil indicou essa semana que a saúde fiscal e econômica do país está rapidamente deteriorando. Ainda outro indicador na terça-feira indicou que o Brasil talvez esteja chegando mais perto a uma recessão. Brasil. Toma café. Vá para trabalho, né? A economia chinesa está persistentemente mostrando sinais de desaceleração. O governo já indicou que planeja lançar mais estímulo. Então, eu te pergunto outra vez, quem vai ganhar essa guerra comercial? É o país cuja economia esteja mais saudável, né? A projeção da PIB, que é PIB, né? Indústria bruta, né, chinesa para 2019 foi reduzida de 6,4% para 6,2%. É uma desaceleração. Ainda que venha estímulo, caso a guerra comercial não se resolva logo, crescimento pode reduzir abaixo de 6%. Esse marco, assim que abaixar abaixo de 6%, vai ser o marco que pessoas vão pensar. Poxa, o que está acontecendo aqui? Isso para 2019 e 2020, né? Então tem que resolver logo esse negócio. Depois de várias semanas de notícias ruins, a economia alemã mostrou crescimento de 0,4% em comparação com o trimestre anterior de 0,7%. De crescimento com o ano passado, né? Vários setores melhoraram, mas o governo alemão ainda avisa que, calma aí, não fica animado demais, né? Que ele avisa que disputas sobre comércio podem afetar o crescimento futuro de maneira negativa. Então, depois dos Estados Unidos terminar com a China, vem para a Europa, tá entendendo? Nos Estados Unidos, vendas a varejo caíram inesperadamente em abril. É um indicador que talvez o crescimento do primeiro trimestre não seja duradouro. Vamos ver. Uber, depois daquela OPI decepcionante demais, estava 18% abaixo do preço da OPI desta semana. Ao fechar do mercado na sexta-feira, tinha se recuperado um pouco, até somente 7,5% abaixo da oferta inicial. E também, se lembra daquela greve, né, que os motoristas da Uber fizeram, né, só para atrapalhar a OPI, né, agora o juiz decidiu contra, né, os motoristas, decidiu em favor da empresa Uber, dizendo que sim, os motoristas são contratantes independentes, não são empregados, que não têm direito aos direitos e eles assinam esse contrato no início, então tem que entender, né? Eles querem fazer greve tipo sindicato sobre isso, mas não está imune disso a empresa, né? Então talvez agora, hoje, né, as ações têm jogo de cintura para subir
subir um pouco. Investidores ficaram ansiosos depois que um corte nos Estados Unidos decretou que Bayer da Alemanha pagasse mais de 2 bilhões a um casal. Bayer é dono de Monsanto, que produz a herbicida Roundup, não sei se usa isso no Brasil, produto que o casal alega ter causado seu câncer. São notícias ruins para Bayer, que está enfrentando o processo de 13.400 demandantes, né, que já estabelecem um precedente que agora vai ter que pagar, né? Claro que não vai aguentar pagar 2 bilhões de dólares para cada um ou cada casal desses demandantes. Ações de Bayer têm baixado mais de 45% no último ano. Acho que tem receio de comprar esse bicho de Monsanto agora, né? Investidores em Apple estão preocupados pois o declínio do mercado que tem a ver com a China afeta a Apple por ser um mercado de vendas significativo para empresas. Para a empresa Apple, a guerra de comércio pode afetar não somente as vendas, mas também a cadeia de suprimentos. Ações da Apple caíram quase 6% na segunda-feira, mas tinham se recuperado a perda inteira até o final da semana. Então, né, vem essas notícias, vão e vêm, né? Mas também se lembra que agora está perdendo participação no mercado na China, né? Pessoas estão comprando menos iPhone e mais Huawei. E outros também, outras marcas. E a empresa com pior nome que nunca está de volta nas notícias, Vodafone. Vodafone, maior operadora de celular na Europa, anunciou que vai cortar seu dividendo por 40% para equilibrar o orçamento, que inclui investimento pesado na instalação de redes 5G. Então, pessoas já com Vodafone já tá com ações de Vodafone estão sendo Vodafone está acontecendo com seus dividendos também. Tomara que recuperem. A Boeing parece estar recuperando um pouco nas notícias que completou uma atualização do software para os jatos 737 MAX, né? No início eles prometeram, daqui 10 dias a gente tem tudo isso resolvido, é só baixar uma atualização do software e pronto, né? Agora já faz 10 semanas e tem realmente, mas agora está recuperando, né? Claro que vão recuperar isso, e a ação, o preço dessa ação com certeza vai subir. Na sua última contra-ataque na guerra comercial, China divulgou planos de impor tarifas sobre produtos estadunidenses com valor de 60 bilhões de dólares. Alguns investidores dos Estados Unidos temem que ataques e contra-ataques de tarifas vão piorar a situação. Em vez de só fazer a ameaça e de repente resolver a situação, vai ser um aumento descontrolado da situação por ambos os lados, e uma situação que, se desenvolvesse, prejudicaria as economias locais, né? Claro, os Estados Unidos e a China, e vão ficar assim com todas essas tarifas e sem saber como dar ré nesse negócio. A próxima rodada de negociações acontecerá no mês que vem. Soja está sendo afetado por isso, atingido por isso, está nos preços mais baixos de uma década. Peste suína africana tem diminuído a produção chinesa de porcos por 20% a 30%, né? Isso enquanto vendas australianas de carne têm aumentado 66% e de carne brasileira, boas notícias, tem aumentado 14% em 2019. A Alemanha tem aberto a primeira estrada elétrica que permite que caminhões carreguem suas baterias ainda em viagem por meio de cabos elétricos por cima da rodovia. Muito legal isso, né? A Alemanha projeta que logo 80% dos caminhões serão movidos a eletricidade. Elon Musk, novo imperador, né, tem planos de alterar o setor inteiro de internet. Esta semana será lançado um foguete Falcon 9 de SpaceX, com os primeiros, está carregando 60 satélites. 60 satélites num só foguete, que formarão uma constelação. O início, assim, vai ter que lançar, parece que são 200 foguetes, desse que formará uma constelação de 12 mil satélites, chamada Starlink, que fornecerá internet e a banda larga para o planeta
inteiro. E aí seremos todos né, cantando juntos. Último fabricante de automóveis a tomar passos significativos à produção de veículos elétricos é Volvo, né? Todo mundo está pulando nessa piscina, que tem assinado contratos com fabricantes asiáticos de bateria com valores nos bilhões de dólares. Então tá por aí, ele tá junto, né? Volvo agora. Agora, se é fabricante de automóveis e não tem divisão de carro elétrico, tá deixado para trás. Google agora está enfrentando oposição na Índia. Foi lançada uma investigação antimonopólio para averiguar se Google abusou a posição dominante do sistema operacional Android para bloquear concorrentes. Mas Google não faria coisa dessa, né? Se lembra da UPI da Uber, né? Já falei sobre isso. O juiz decidiu em favor da empresa em vez dos motoristas. Huawei agora está em apuros com o governo, ainda está em apuros com o governo dos Estados Unidos, que está convencido que o equipamento de 5G fabricado por Huawei é capaz de ser usado para espionagem. Agora, Huawei foi acrescentado a uma lista de empresas que agem contra os interesses dos Estados Unidos, com o efeito que outras empresas dos Estados Unidos teriam que pedir uma licença ou uma exceção para continuar a fornecer componentes à Huawei, inclusive Intel, Qualcomm, Micron, Microsoft, Oracle, né? Então, isso vai afetar essas empresas dos Estados Unidos. Cuidado com esses investimentos, né? Mas a notícia já saiu e já foi dentro desse mercado. Então, se você está ouvindo agora, eu acho que já passou a sua oportunidade. Agora é recuperar dessa queda, né? Presidente Trump avisou a China que não age em maneira excessiva na sua retaliação a novas tarifas. Ele disse que vocês podem retaliar, tudo bem, mas não retalie excessivamente. Esse presidente Trump, né? O presidente Trump também avisou a Irã que vai sofrer muito se mover contra os interesses dos Estados Unidos depois que um porta-aviões e outros aviões caça foram à região. Né? O líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei diz que Teherã não está contemplando guerra com os Estados Unidos, né? Apesar de todos esses anos ele está contemplando guerra, está dizendo que nós vamos destruir grande Satã, Estados Unidos, e também menor Satanás, Israel, né? Vamos empurrar eles no mar. Mas ele diz agora que não está completando guerra com os Estados Unidos, apesar de tensões crescentes sobre capacidade nuclear e mísseis, né? Porém, os comandantes militares não estamos contemplando guerra com os Estados Unidos, né? Os comandantes militantes dizem que a República Islâmica está à beira de confrontação máxima com os seus inimigos. Posição do governo brasileiro é que as Forças Armadas da Venezuela terão que tirar Maduro do poder e efetuar a transição a governo democrático ou enfrentar divisões que correm risco de uma guerra civil. Irã deu ultimato à Europa, né, dizendo que tem 60 dias para retomar as compras de petróleo ou Irã vai cancelar o tratado nuclear de 2015. Ameaça! Dezenas de milhares de manifestantes se reuniram em cidades brasileiras na quarta-feira contra congelamento de dinheiro marcado para educação. O presidente Jair Bolsonaro alega que o bloqueio é um processo normal que nunca despertou tanto problema antes. E para encerrar, o carro Porsche mais antigo com só um exemplar será leiloado para um preço antecipado de 20 milhões de dólares, né? É um carro único, é lindo e saiu 10 anos antes o primeiro carro de produção de Porsche, o 356. Carro lindo, os 356, né? Eu até vi, eu morei em Manaus, havia um 356 que ia ao shopping de vez em quando, se via. Muito, muito lindo esse carro, é o único na cidade, né? Foi criado em 1939, antes da Segunda Guerra Mundial, foi para uma corrida, esse carro, né, que será leiloado. Aí aconteceu a Segunda Guerra Mundial, então não foi usado, né, nessa corrida, mas agora é a sua vez de comprar um Porsche único. Analistas dizem que até 2040, 57% dos carros vendidos globalmente serão elétricos. Todo mundo pode ver essa coisa chegando. Você gosta de pão torrado?
né? Quanto você pagaria para pão torrado? Aparentemente os japoneses gostam muito de pão torrado e apreciam as maquininhas. Novidade por aí é uma máquina de torrar uma só fatia de pão que se vende no Japão por $270. Isso é equivalente a quase mais ou menos R$1.000. Você pagaria R$1.000 para torrar uma fatiazinha de pão? Claro. Você gosta de café? Marcelo gosta. Para onde ele for, ele está buscando o Starbucks mais perto, né? O café que ganhou numa competição recente, Elida Geisha Natural 803, vende-se por quase R$7.000 por quilo, né? Clutch Coffee em São Francisco dos Estados Unidos comprou 5 quilos, só 5 quilos desse café bastante caro, né? Uma taça desse café artesanal, uma taça custa $75, que é em torno de R$290 por taça de café. Então, toma um bom café, que não seja tão caro assim. Tenha uma boa semana, até semana que vem, tá?